e com todo o seu entendimento. Incomparáveis, o incomparável é o Senhor para mim. Incomparáveis são as tuas promessas. Há um céu preparado para nós e prometido para todo aquele que for fiel até o fim. Amém? Vamos então de pé, vamos orar pelas crianças. E antes de orarmos pelas crianças, eu quero fazer o uso do texto que vamos refletir hoje, que está registrado no livro de Isaías, capítulo 40, verso de número 28. Isaías 40, 28. Isso. Glória a Deus. Diz assim o texto sagrado: assim escrito está. Isaías 40, 28. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quantos podem dizer amém por esta palavra? Quantos podem dizer amém? Amém. Quantos recebem? Irmãos, essa palavra amém é concordância. Você concorda que esta palavra tem poder sobre a sua vida? Amém. Deus é poderoso para evidenciar ela na sua caminhada. Diga amém. Amém. Aleluia. Vamos orar. Pai, nós lemos a Tua palavra esta noite. Muito obrigado por falar conosco através da oração, através da leitura inicial da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por falar conosco através das canções, neste momento, através da leitura da Tua palavra. Que os nossos corações sejam ofertados ao Senhor como terra fértil. Ó Senhor, que ache o Teu Espírito nos nossos corações como terra preparada, arada, para receber a semente inerrante e infalível que é a Tua palavra. Porque assim, Senhor, não viveremos uma farsa, mas viveremos uma vida autêntica na Sua presença. Porque uma vez que essa semente encontra um coração, terra fértil, Pai, ela produzirá frutos que glorificarão o Teu nome, Senhor. Frutos para o qual ela é enviada. Ó Deus poderoso, assim nós pedimos que, como a Tua palavra será ministrada na Tua igreja, aqui no salão principal, que a Tua palavra também seja semeada, Senhor, de uma forma assertiva no coração destas crianças que vão estar à salinha esta noite, Senhor. Usa a professora Rosilene mais uma vez em Tuas mãos, como o Senhor tem usado as demais professoras também. Que o Senhor venha falar ao coração dessas crianças. E uma vez dito a Tua palavra, eu sei que ela não volta vazia. Guarda o coração, a mente da Tua igreja, das crianças desta noite, em nome de Jesus, amém. Deus os abençoe. Igreja do Senhor, tome os vossos assentos. Nós vamos aqui falar um pouco sobre os versículos que lemos. Versículos a qual o Senhor pergunta à nação de Israel se de fato eles haviam esquecidos do Senhor, não um Deus comum, não um Senhor como às vezes nós criamos, mas um Deus que está acima de todas as circunstâncias, um Deus que está acima de toda dor, de todo cativeiro, um Deus que está acima de toda enfermidade, de toda decepção, um Deus que está acima de todos os poderes, um Deus que está acima de todos os tronos, um Deus que está acima de todas as potestades, um Deus que criou os céus e a terra. Glória a Deus. Todas as coisas por Ele foram criadas
e todas as coisas subsistem através dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja glória. Aleluia. Quantos estão aqui esta noite para glorificar o nome do Senhor? Ele está acima de todas as coisas. O que Israel não sabia, quando o profeta Isaías proferiu estas palavras à nação que estava no cativeiro babilônico, era que eles estavam nos restantes finais daquele cativeiro. Eles não estavam cientes de que o fim daquele processo estava passando. Então eles não tinham esperança. E de fato, Salomão diz que a esperança demorada enfraquece o coração. Quando a gente vai vivendo o processo e a gente vai tomando conta de que aquele processo não passa, de que talvez em algumas circunstâncias vão piorando o cenário, o coração fica enfraquecido. Assim estava mais ou menos a nação de Israel. Então Deus vem falando através do profeta Isaías sobre muitas situações. Se você analisar o capítulo 40, há questionamentos a respeito de Deus, se ele realmente estava se importando, se ele realmente estava vendo o sofrimento daquelas pessoas, se ele realmente se importava. Muitos questionamentos a nação de Israel ali no cativeiro babilônico levantaram contra Deus. E aí o Senhor vem trazendo respostas, e no versículo 28, a partir deste verso então, que será o objeto de nossa reflexão esta noite, nós vimos e enxergamos Deus através do profeta Isaías fazendo essa indagação. E às vezes não é assim conosco, nós limitamos a Deus dentro da nossa perspectiva de soluções. Nós colocamos Deus dentro de um cenário, que esse cenário ele jamais se expande a partir daquilo que nós entendemos, a partir daquilo que está nas nossas mãos e no nosso controle. E como nós gostamos de controlar as coisas, como nós gostamos de dominar as coisas, e quando de fato as coisas não estão sob nosso controle, há uma desesperança, há um desequilíbrio, há uma desilusão. Esse era mais ou menos o cenário que a nação ali naquele cativeiro estava vivendo. Então o Senhor vem perguntando: vocês esqueceram? Seu Deus não mudou. Vocês esqueceram? O seu Deus é o mesmo. Para lembrá-los de uma forma assertiva, Ele é o Deus que criou os céus e a terra. Ele não se cansa. Ele não se cansa. Ele não se fadiga. E não há como conhecê-lo em sua totalidade. Irmãos, nós não podemos estar conjecturando como será a solução, como Deus vai fazer. Nós precisamos descansar e confiar nesse Deus. Vocês conseguem compreender? Confiar, descansar e continuar confiando. Não obstante os problemas, as dificuldades, nós precisamos continuar marchando. O presbítero Robson leu um texto em 2 Coríntios, dizendo que o apóstolo Paulo colocando diante do nosso entendimento no capítulo 4, versículo 8, dizendo que em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Estou falando com pessoas que passam tribulação, sim ou não? Passamos por tribulações. Nós somos atribulados em tudo, mas não angustiados. O propósito da tribulação é angustiar nosso coração. E de fato ele consegue angustiar o nosso coração se esse coração não está esperançado no Senhor. Mas se a tribulação vem e esse coração está confiado em um Deus que fez a terra e o céu e o mar,
Esse Deus que não conhece limites humanos. É possível a gente se descansar, a gente confiar e não angustiar. É possível. Quantos já viveram esta experiência e podem dizer comigo amém? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Desânimo, ele é recorrente. Vencemos um desânimo hoje por uma circunstância, não quer dizer que amanhã não estejamos desanimados por outra circunstância. O desânimo, ele é recorrente, mas o que não podemos permitir é permanecer desanimados. É adotar este estilo de vida de desesperança, adotar este estilo de vida de angústias, é limitar Deus, é colocar Deus dentro da nossa possibilidade. Ele é um Deus que faz infinitamente mais, além do que pensamos, pedimos ou imaginamos. E como é bom quando você recebe uma palavra e você está animado. É muito bom. A reação, ela é imediata, ela é eufórica. E como é bom também receber uma palavra estando a gente desanimado. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Esta palavra, ela não volta vazia. Nós não viemos aqui passar um tempo, nós viemos aqui entregar o nosso culto, render a Ele louvor, adoração e alimentarmos um pouco mais da palavra de Deus, porque desde as primeiras horas da manhã a gente vem alimentando da palavra de Deus a partir do devocional. Amém, irmãos? Amém. A nação que recebe, o povo que estava no cativeiro babilônico, ao receber esta palavra, eles não estavam animados, eles não estavam eufóricos, eles não receberam esta palavra com a convicção de que a solução já estava chegando. Eu estou falando com pessoas aqui que estão vivendo processos difíceis. Dentro da lógica humana, a solução está calculada para daqui a um ano, mas o Deus que nós servimos, Ele pode trazer solução hoje. Glória a Deus. Existem pessoas que estão me ouvindo que é possível estar vivendo um processo que dentro dos cálculos humanos é para daqui 5, 6 ou 10 anos, mas Deus esta semana ou esses dias pode mudar o quadro, pode mudar a situação, porque para Deus nada é impossível. Ele continua curando, Ele continua renovando, Ele continua abrindo a sepultura e fazendo descer ela, Ele continua abrindo a sepultura e tirando aquele que está dentro da sepultura, Ele continua levantando o pobre do pó, Ele continua fazendo o pobre assentar entre os príncipes, Ele continua abrindo madre, Ele continua fechando madre, Ele é o Deus do impossível. Este é o Deus em cuja presença nós estamos. Aleluia. Ele se dirige a um grupo de pessoas que estavam cansados de ser subjugados, cansados de sofrer. E como o sofrimento cansa, né, irmãos? Sim ou não? Como o sofrimento cansa. Um dia parece uma semana parece um mês parece um ano, os dias se eternizam. Mas deixa eu te dizer uma coisa, tudo nessa vida, grave isso, tem início, meio e fim. E o mesmo Deus que te trouxe até aqui, que nos trouxe até aqui, é o mesmo Deus que nos levará mais adiante. O mesmo Deus que nos sustentou até aqui, é o mesmo Deus que continuará nos sustentando. Se a gente perguntar aqui em uma escala de 1 a 10, como está o nível do seu cansaço físico, mental,
Talvez todos nós estamos estourando. Estamos lá no 11. Aleluias. Sim ou não? De 1 a 10, pastor, eu estou lá no 15, 18, 20. Já passei dos limites de cansaço. Hoje em dia é comum encontrarmos pessoas cansadas. E muitas delas colocam a perspectiva na sexta. E colocam lá no WhatsApp, no grupo lá, sextou. Só que quando chega segunda-feira, está mais cansado do que a sexta-feira anterior. Sextou, opa! Chega na segunda, parece que um trator passou por cima. Eu estou falando aqui do cansaço físico, que às vezes algumas horas de sono resolve o problema. Parece, na segunda-feira, gente, claro que teve um contexto de exames e uma noite sem dormir anterior e tal, mas a gente deitou por volta de 7 horas da noite máximo. Foi acordar no outro dia, sabe que horas? 6 da manhã, 10 para 6 da manhã. E foi uma das noites que o nosso telefone mais tocou e estava do lado, a gente não escutou. Que isso, cansaço. Não obstante, a minha esposa ainda estava sob efeito de sedação. Um de nós escutamos, e a gente já deixa o celular ali porque a gente não sabe as emergências que acontecem, então tocou, sempre a gente está pronto para atender. Temos costume de atender às madrugadas, qualquer hora. Mas chega um momento que o cansaço, outro dia eu estava falando para algum casal, uma família, dizendo, gente, se a gente não parar o corpo para descansar, o cansaço ou as doenças vão nos parar. Que mundo agitado é esse? Sim ou não? Que mundo agitado é esse? Nós nos cansamos e colocamos expectativas em alguns dias de folga, em viagens, e voltamos mais cansados da viagem. Já repararam isso? Outro dia eu conversei com a irmã que foi viajar. Só de viagem, 13 horas. Uma viagem seria 7, 8 horas, ficou 13, o dobro ou mais. Voltou mais cansado. A gente coloca isso. Outro dia, a gente vê aí situações assim: compra um sítio para você descansar, e o pessoal está lá capinando. Compra um sítio para vocês verem o que é sofrimento. A gente coloca as perspectivas em relativos descansos. E de fato, o cansaço físico, a gente parar um pouco, desligar tudo, a gente descansa, recompõe. Uma noite bem dormida é uma força revigorada, são ânimos renovados. Mas hoje a gente está tão cansado que a gente deita para dormir e acorda e parece que a gente não dormiu. A gente acorda cansado, passamos a noite inteira deitados, e quando chega no outro dia, a gente ainda está cansado. Esse é um assunto comum entre nós. Mas é bom lembrar, irmãos, não tem nada de errado nisso. O que há de errado nisso, Camila? É o excesso de exposição ao trabalho. As pessoas só trabalham, só se ocupam e não param para descansar. Gente, Deus trabalhou e criou em 6 dias tudo. Mas no 7º, Ele fez o quê? Se Deus descansou, por que a gente não está descansando? Se até Deus tirou o dia de descanso, por que nós não estamos descansando? O que está acontecendo com a gente que a gente não consegue descansar, parar um pouco? Mas o cansaço, irmãos, ele é inerente à natureza humana. Todos nós cansamos. E esse cansaço físico, ele não é o pior, ele é o melhorzinho que está tendo. O cansaço pior é o cansaço da alma, que corrói, que consome, que destrói, que mina as nossas forças. Porque o cansaço humano, até Jesus cansou. Quando nós vemos o capítulo 4 do evangelista João, versículo 6, diz assim: estava ali
à fonte de Jacó, Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Isso era quase a hora sexta, meio-dia. Jesus saiu da Judéia e foi outra vez para a Galiléia e passou por Samaria. Então o cansaço é inerente à natureza humana. Mas existe o cansaço que tem a ver não com a nossa condição humana, mas com a nossa alma. É sobre esse cansaço que eu quero falar com você. Porque não tem dinheiro que resolve, não tem folga, não tem viagem. É um lugar que só Deus pode mexer. E Ele está aqui para mexer. O Espírito Santo está aqui para mexer, para remover as mazelas, para remover os traumas, para remover as raízes de amargura. Ele está aqui para nos transformar. Ele está aqui para nos moldar. Ele está aqui para nos curar. Esta é mais uma quarta-feira de transformação, de cura. Aleluia! Quantos recebem esta palavra no seu coração? Aleluia! Este cansaço físico, se a gente quebrar a rotina, a gente consegue livrar. Mas esse cansaço da alma é um cansaço que machuca o coração, como se a gente fosse sugado por dentro, como se a gente estivesse sendo consumido por algo que vai cansando a alma, por algo que vai nos consumindo por dentro, tirando o nosso brilho no olhar, tirando a perspectiva de vida, tirando a alegria de assentar à mesa, de fazer uma boa refeição, tirando a alegria de celebrar o nome daquele que é o único digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Nós nos assentamos à presença do Senhor, mas estamos tão moribundos, tão consumidos, que a gente está na presença de um Deus a qual devemos a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, mas a gente não consegue adorar, porque estamos sendo consumidos por dentro, pelo cansaço que corrói a alma, que consome as nossas forças, que consome o brilho do nosso olhar, que tira a empolgação da nossa alma, da nossa vida. Este lugar é lugar que o Espírito Santo é especialista em mover. Oh, aleluia! Eu sinto a presença de Deus aqui esta noite. Eu quero pontuar aqui 3 situações que esse cansaço da alma pode vir. Esse cansaço ele pode vir pela pressão que nós sofremos. Pressão. Você já foi pressionado ou está sendo pressionado por algum problema? Então esse cansaço da alma, ele pode vir de uma pressão que nós recebemos. Você está sendo pressionado dias após dias para dar uma resposta, para resolver alguma coisa, principalmente quando você vê que o tempo, as horas estão findando para a solução e você não sabe o que fazer, o que dizer. Esse cansaço pode vir da repressão. Você precisa falar e você não pode falar. Você está sendo reprimido. Você não pode nem expressar sua opinião. Você tem que conviver ali. Esse cansaço, ele vem daí. Esse cansaço, ele pode vir de uma opressão. Você está sendo oprimido. Há uma opressão sobre você. E essa opressão, quer seja ela espiritual ou da parte dos homens, esse cansaço vem de uma situação de dor que se prolonga dias após dias. E ele intensifica quando você olha para o cenário e não consegue conjecturar uma data para terminar. Porque quando você olha para o quadro e fala, mas até o final do ano, eu vou dar meu sangue que até o final do ano eu resolvi. Ok. Mas quando você olha para o cenário, você não viu uma saída, você não viu uma data. Isso é muito triste.
Isso é carga. Eu acho que dá para vocês entenderem que são situações que não é para você pegar, não é para você segurar. Você não dá conta, nós não damos conta. A proposta do Espírito Santo é essa: a gente entregar isso nas mãos dele. Você está disposto a entregar? Humilhai-vos, pois, perante a potente mão de Deus. Reconheça que você não pode. Reconheça que você não aguenta levar. Reconheça que isso não é carga para você. Então, humilhai-vos, pois, perante a potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Lançando sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, toda a vossa preocupação, toda a vossa inquietude. Por quê? Por que apóstolo Pedro fazer isso? Porque Ele é um Deus que criou os céus e a terra. Ele é um Deus que não tem como conhecê-lo em sua totalidade. Oh, glória a Deus! Ele é um Deus que tem cuidado de vós. Oh, glória a Deus! Olha para você, porque eu tenho olhado para mim. Se não for o Senhor, eu jamais estaria aqui. Se não for o Senhor, jamais estaríamos de pé. Se não for o Senhor, jamais estaríamos vivos. É Ele, irmãos. Continua sendo Ele. Continua sendo Ele. É Ele e continua sendo Ele. Eleva os meus olhos para os montes. Salmo 121. De onde me virá o socorro? De onde? De onde? De onde? De onde? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Irmão, se Ele fez os céus e a terra, Ele não pode trazer uma solução. Ele é. Se Ele fez os céus e a terra e mantém tudo funcionando de uma forma síncrona, Ele não tem poder. O convite de Jesus é esse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Está pesado? Jesus está te chamando. Está cansado? Jesus está te chamando. Está difícil? Jesus está te chamando. Vinde a mim. Esse convite requer renúncia. Não é só apenas vir na perspectiva de que Ele vai tirar todo o fardo. A gente tem que se esvaziar. Os discípulos já o seguiam por mais de 3 anos. Ele olha para eles e: vocês realmente querem me seguir? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Não é do meu jeito, é do jeito dele. Não é do seu jeito, é do jeito dele. Muitas das nossas disfunções relacionais estão atreladas porque nós queremos do nosso jeito, na hora que queremos e da forma que queremos. Ei, você ainda não entregou, você ainda não entendeu. Salmo 37:5: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele fará. Ele fará. Ele fará. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria. Ou falaria ele e não aconteceria. Irmão, se eu falar alguma coisa para vocês, eu digo isso: confira se tem base bíblica. E se eu estiver falando errado, me procurem, porque eu tenho que ter a humildade de falar: irmãos, eu errei, falei algo fora do contexto, falei uma heresia para vocês. A igreja precisa ser bereana.
Mas eu, como humano, eu posso falar algo e não cumprir. Sou falível, sou humano. Mas o Deus que eu estou pregando sobre Ele não muda, não tem sombra de variação. Ele permanece o mesmo. Passa os céus, passa a terra, mas a palavra dele permanece para sempre. Para sempre. Ele é o Deus de ontem, Ele é o Deus de hoje, Ele é o Deus de amanhã. Ele não muda. Suas promessas não envelhecem. Ele só não pode agir se a gente não crê nele. Você crê que Ele é poderoso para operar milagres na sua vida, na sua casa, na sua família? Ele é poderoso para tirar esse cansaço que vai além da condição humana e física. Esse cansaço, ele pode vir também, em último lugar, por pecados não confessados. Aquele pecado que está ali guardado e você fica inquieto, você não consegue confessá-lo. Esse cansaço corrói, escraviza, acorrenta e consome. Mas, meus irmãos, o Espírito Santo está aqui esta noite. Situações que nos levam ao extremo, situações que revelam para nós que é o fim. Isso cansa a nossa alma, isso nos cansa. Mas o Senhor está aqui esta noite, nos trouxe esta palavra, porque Ele é a nossa esperança, Ele é a fonte da nossa alegria, Ele é a solução. O povo estava cansado, sem forças, sem esperança, entre os exilados. Se você for ler o Salmo de número 137, se tiver como colocar na tela, Salmo 137, versículo 1 ao verso de número 4, descreve um pouco o contexto do cativeiro babilônico, deste povo que recebeu essa palavra, junto aos rios da Babilônia. Ali nós nos assentamos, e o que? Choramos, quando nos lembramos de Sião, a nossa terra, sobre os salgueiros, que é no meio dela penduramos as nossas harpas, ou seja, choro e tristeza, chamadas interrompidas, pois lá, aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíam, nos oprimiam, que os alegrássemos, dizendo: cante-nos uma das suas canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se à minha direita da sua destra, da sua destreza. Se me não lembrar de ti, apeguem-se a língua ao meu paladar, e se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, que diziam: descobre-a até aos seus alicerces. Lemos, passamos um pouco aí alguns versos da palavra. Éramos para ler até o verso de número 4, que descreve a tristeza, a frustração, o bloqueio de suas atividades e o questionamento: como cantaremos em terras estranhas? Esse cansaço nos exilia, nos aprisiona, e a razão pela qual muitas das vezes perdemos o brilho da chamada. A gente cantava, quer cantar mais. A gente pregava, quer pregar mais. A gente cooperava em algum departamento, a gente não quer mais. Por causa dos exílios, por causa das frustrações, por causa das decepções, por causa de tudo isso. O questionamento que cansa a alma
Repito de propósito, é aquele que a gente não vê uma data, um fim, e aí a gente vai questionando: será que Deus pode resolver? Ele pode. Será que Deus pode trazer uma solução? Ele pode. Será que Deus se importa? Deus se importa. Deus está vendo. Ele não é um Deus que vira as costas para o teu filho. Ele é o Deus que nos socorre na hora bem presente da angústia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Você pode dizer comigo esse verso? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Ou seja, Ele nunca chega tarde. Eu vou repetir, irmãos, Ele nunca chega tarde. Aleluia. Aos nossos olhos podem parecer que Ele chega tarde, mas Ele nunca chega tarde. Ele chega na hora certa. Parece que está demorando. No nosso tempo parece demorar, mas o tempo de Deus, Ele não chega, nem uma hora menos, nem uma hora mais. Ele sempre chegou na hora certa. Para Sadraque, Mesaque e Abednego, quem olhava o que estava acontecendo, que ele dizia: Deus chegou tarde. Olha lá, eles vão ser lançados da fornalha, já estão amarrados. Olha os homens fortes lançando eles da fornalha. Quem olhava para tudo isso dizia: Deus chegou tarde. Mas quando eles chegaram dentro da fornalha, o quarto homem já estava lá. O rei disse, estupefato: parem! Nós não lançamos lá 3. E agora eu vejo 4. E o quarto tem a semelhança do Filho dos Deuses. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ele nunca chega tarde. Ele chega na hora certa. O problema é que a nossa conjectura é andar pela vista dos nossos olhos. O problema é que a nossa conjectura tem que ser dentro daquilo que é tangível, que é palpável. Só que nós que aceitamos a fé em Cristo Jesus não andamos por vista, nós andamos por fé. Aleluia. Nós andamos por fé. Que a fé, Hebreus 11, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Você olha e não vê solução, mas a fé te faz enxergar com os olhares, como que se aquilo já houvesse acontecido. Você está entendendo o que Deus está te falando? Você olha e se alegra, como se aquilo tivesse acontecido. Então é racional fazer um culto de agradecimento antes de materializar alguma bênção que nós estamos esperando. E a melhor forma de fazer esse culto é viver uma vida, desenvolver uma vida de gratidão. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Deus pode, Deus se importa, Deus não está distante, Deus está presente. A sua sabedoria é insondável. Às vezes a gente pensa que Deus não está olhando, não está se importando, mas o processo que nós estamos passando por Ele é o processo que nos levará à vitória. Lembra de José? Mata, não mata, mata, não mata. Ele lá no fundo da cisterna, ouvindo seus irmãos discutirem em que momento ele seria morto. Imagina o pânico de um garoto. De repente vamos matar não, vamos vendê-lo como escravo para essa caravana de ismaelita que vai passar por ali. Ele vai para casa, ele chega no Egito como escravo. Ele tinha de tudo para dizer: Deus se esqueceu de mim. Sim ou não? Deus não se importa. De filho querido do papai Jacó, sou escravo. Vai para a casa de Potifar. Opa, começou a melhorar.
Eu estou trabalhando na casa de um homem importante. De repente, ele é assediado pela mulher de Potifar. E ele disse: olha, Potifar, meu senhor me deu o domínio de tudo aqui, menos de você. E a mulher não desiste. Ele resiste, deixa a capa na mão da mulher e foge. E todos os processos da vida de José, a palavra diz: e Deus era com ele. Deus foi com ele na casa de Potifar, e a casa de Potifar prosperou como nunca. Sofreu injustiça, foi para a cadeia, foi para a prisão. Na prisão, ele prosperou. Deus era com ele. Todo este processo foi para que o plano de Deus se concretizasse. Foi para que se cumprisse o sonho dos feixes que José teve lá. Acalme o teu coração. Você está no processo. Glorifique o nome do Senhor. Deus está vendo. Deus está juntinho com você. Ele está tão perto. E às vezes nós não o sentimos. É possível isso, pastor? Sim. Lucas 24. No mesmo dia, no dia da ressurreição de Cristo, Cleópas e outro discípulo estavam voltando para casa. E Jesus, Mariana, aproximou-se dele. Só que eles não o conheceram. Os olhos deles estavam como que tapados. E eles falavam sobre a frustração, sobre a decepção. As decepções e as frustrações nos cegam. Existem pessoas cegas que perderam a fé, que perderam a intimidade, que perderam a sensibilidade, porque estão obcecadas dentro do processo que estão vivendo e não conseguem ver como é maravilhoso este Deus que prometeu estar conosco todos os dias. Como Ele é um Deus presente na vida da gente. A gente tem mania de conjecturar. Quando tudo está bem com a gente, Deus está perto. Quando tudo está ruim, Deus está longe. Está não, irmãos. Está não. Nós somos barro na mão do oleiro. Nós somos vasos na mão dele. E às vezes ele nos quebra. Às vezes quando tudo está ruim, nós estamos mais perto dele quanto você imagina. Nós estamos na palma das mãos deste Deus. Aleluia! Nós estamos na palma das mãos desse Deus que está nos moldando e nos forjando. Irmãos, eu estou trazendo esta palavra. Eu estou sentindo a presença de Deus de uma forma tão intensa neste lugar. Eu estou vendo, estou sentindo que Ele está revigorando as nossas forças aqui esta noite para uma caminhada extensa e longa. Eu sinto Ele fortalecendo Elias aqui esta noite. Come e bebe, porque longa é a sua caminhada. Ei, minha irmã, ei, meu irmão, não chegou a hora de parar. Eu tenho que parar. Não vou concluir a mensagem hoje, outro dia a gente conclui. Tem um louvor que diz assim: ergue agora a cabeça, não fique triste, oh não, porque parar tão cedo assim, até disse Deus te esquecer, mas Ele não esquece os seus, pois Ele está contigo aí. Deus já mudou o seu cativeiro, repreendeu o devorador. Ergue agora tua cabeça, vem tomar posse da vitória. A tua bênção já chegou.
Se você cair, Ele te levanta. Se você chorar, Ele te consola. Quando o oprimido, Ele te liberta. Ele é o Deus de ontem e agora. Declare que você é um vencedor. Esta é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima, atravesse o abismo, sai deste calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá, já entrou na guerra para guerrear. Ouça a corrente caindo ao chão, você está livre até para voar. Voe agora nas asas do vento, pois a vitória é tua, é tua, é tua, a vitória é tua. Aleluia! Deus mandou eu te dizer, pare agora de sofrer, erga a cabeça. Levante a cabeça, minha irmã. Levante a cabeça, meu irmão. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é o Deus que fez os céus e a terra. Por Ele vivemos, por Ele existimos e por Ele nos movemos. Aleluia. Eu quero orar com você. Outra quarta, a gente parte desse ponto para falarmos sobre o versículo de número 29, para falarmos sobre o versículo 30. Outras quartas aí à frente. O Senhor preparou este culto hoje. Não é mais uma quarta, apesar de que todas as quartas eu tenho operado maravilhas aqui. Mas eu sinto o mover do Espírito Santo diferente aqui esta noite. Aleluia. Eu sinto o mover de Deus aqui. Tem algo diferente acontecendo aqui. Deus está mudando histórias. Aleluia. Nós não podemos continuar andando pela nossa própria força. Nós precisamos andar 100% na força de Deus. Ele está aqui para nos abraçar através do seu Espírito esta noite. Jesus está nos convidando. Cansados, sobrecarregados, o Senhor trará alívio à nossa alma esta noite. O pecado não domina mais. As opressões, a repressão, a depressão. Eu estou vendo o ponto final de algum sofrimento aqui esta noite. Eu estou vendo corações decididos a entregar tudo nas mãos do Senhor. Eu quero convidá-los à frente para recebermos a unção do Espírito Santo. O azeite está aqui. Só vão vir à frente aqueles que foram conduzidos pelo Espírito Santo, que receberam esta palavra. Talvez o cansaço ele não está somente no físico. Claro que esse cansaço da alma a gente sente no físico também. Mas o Senhor quer trazer nova vida.